Como vai? Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de temas diferentes. Irei tentar abordar aí 3 temas diferentes, de acordo com o tamanho do nosso vídeo aula, ok? Então, vamos tentar falar um pouco da origem do xadrez, né? De movimentos especiais, né? E tentar dar um pouco de recapitulação das videoaulas já feitas e realizadas, para que assim vocês consigam aprender de forma bem mais prática e de forma a vocês gravarem melhor o conteúdo de cada videoaula que a gente já viu. Pois então, vamos iniciar falando um pouquinho, né, do surgimento do xadrez. Para quando um dia vocês se tornarem adultos e alguém perguntar a vocês aonde que o xadrez surgiu, vocês terem um pouquinho de noção ao entrar nesse assunto. Olha, muitos se falavam que o xadrez surgiu na China, pelos chineses, árabes, Egito, né? Mas nada disso foi confirmado, né? O que foi confirmado até o momento em biografias é que o xadrez surgiu na Índia, entre o século 4 e 5 antes de Cristo, certo? Como um jogo ainda não igual a este que nós estamos vendo, né? Ele era conhecido como chaturanga, não xadrez, tá? Ele tinha movimentos diferentes, as peças eram diferentes, como um cavalo, em vez de ser cavalo, era um elefantezinho. E não eram entre 2 pessoas, eram 4 pessoas, se jogavam dados, né? E daí por diante, depois ele passou-se a virar um jogo, tendo se confirmado que o surgimento dele foi na Índia, né? Então na Índia ele passou a ter um formato diferente, umas peças mais ágeis, e passaram-se a então jogar entre 2 pessoas, né? Dando-se movimento para mais agilidade para as peças e outros nomes para as peças, e assim foi montando um tabuleiro diferente, certo? Que a gente conhece hoje, que é completamente diferente dos anos da nossa antiguidade, né? Pois é, esse daí é um pouquinho, um pedacinho do surgimento do xadrez, né? Surgiu entre século 4 e 5 antes de Cristo, né? Na Índia, né? Com o nome de chaturanga, né? E aí ele foi tendo as suas mudanças, né, ao decorrer dos anos, né? Isso então é aí a parte nossa da nossa biografia, dos nossos livros, né, a parte pedagógica aí, né? Então, passando-se por essa fase, a gente vai entrar um pouquinho entre os nossos campeões mundiais, né, incluindo aí brasileiro. Vamos falar aí um pouquinho para vocês entenderem, né? Olha lá, o nosso atual campeão mundial se chama Magnus Carlsen. Ele é campeão pela Noruega, norueguês. Aos 13 anos de idade, ele foi o grande mestre mais novo, né? 13 anos de idade ele já era grande mestre, é o título mais alto que se dá da federação. A gente já sabe que a FIDE, a Federação Internacional de Xadrez, quando se atinge aos 2.500 pontos de rate, se torna-se um grande mestre. A gente é mestre, a gente vira mestre FIDE, aí 2.400 mestre internacional, 2.500 pontos atingiu a pontuação máxima de rate, não é ranking, no xadrez é rating, né? E aí se torna-se um grande mestre, né? Então aos 13 anos, o norueguês Magnus Carlsen, o nosso atual campeão mundial, que já está por mais de 10 anos com o título, né? Ele se perpetua aí por muitos anos. Antes dele era o Kasparov, né? Era o russo, né? Também ficou por muitos anos, bem mais que 10 anos no poder.
né? E vamos falar do brasileiro nosso, a nossa lenda, né? O nosso Henrique Mequinho, né? Henrique Mecken, né? Henrique Mecken aprendeu xadrez aos 6 anos de idade. Entre os 13 anos de idade, 13 anos, ele já era campeão brasileiro e sul-americano. Olha só, hein, pessoal, que bacana, né? E Mequinho também, aos 15 anos, ele se tornou o nosso grande mestre internacional, né? Ou seja, o nosso grande mestre atingiu nossa norma máxima aí pela Federação Internacional que nos rege, né? Que é essazinha preta aqui, né? A FIDE, né? Essa daqui é a CBX, Confederação Brasileira de Xadrez, e essa daqui é a Federação Internacional de Xadrez, né? Que em francês xadrez em francês tem essa representação. Então FIDE, né? É igual chess em inglês é xadrez, né? Então a gente tem aí um pouquinho no estado do Rio já a nossa federação é FEXXED, Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro. Então o nosso Mequinho, né, aos 15 anos ele já era um grande mestre e atingiu ao topo. E já dava simultâneas, né? Aos 3 anos de idade, ele já jogava com inúmeras pessoas ao mesmo tempo. Então essa é a nossa lenda viva, né? O Henrique Mequinho. Ele também chegou a estar entre os 3 maiores jogadores do mundo, enfrentando aí os russos, aí a máquina do poder do xadrez russo nos anos 60 para 70, né? Então aí deixou aí o seu legado aí, continua aí jogando, uma séria doença afastou ele por alguns anos, mas hoje em dia ele voltou a jogar. Temos vários grandes mestres no Brasil, hoje já ultrapassou a faixa de rate dele de força, mas hoje em dia nós não temos mais um só grande mestre nos representando, nós temos vários grandes mestres no Brasil disputando internacionalmente com os grandes, né? Então fugindo um pouco desse foco, agora a gente já falou da origem, já falou um pouco de campeões mundiais, de grandes mestres, de normas, de federações, né? Agora a gente vai fugir um pouquinho desse contexto e a gente vai lá rumo ao tabuleiro, aprender um pouquinho de movimentos especiais, certo? Então, movimentos especiais, o que se caracteriza? 3 fatores que movimentam movimentos especiais. O rock, que é a proteção que a gente dá na fase da abertura ou de desenvolvimento das peças, é um castelinho seguro para o nosso rei, segurando no rei primeiro dando 2 passos, isso a gente vai ver na prática. A promoção do peão, que é quando o peão vai marchando e atinge a 8ª fileira, ele se transforma numa peça mais poderosa, geralmente é a rainha, a dama, né? A gente dá esse nome de dama no popular, rainha também tá certo. E o en passant, tomada en passant. Então, bora para lá pro quadro, vamos ver esses movimentos especiais para que a gente possa... Claro, né, pessoal, que a gente já viu e eu torno a relembrar, faço questão de relembrar para vocês fixarem melhor na memória, né, a recapitulação do que a gente anda vendo, né, até vocês assimilarem. Eu faço muito gosto, porque o meu legado aqui é difundir o xadrez em toda a região, até onde me alcançar, né. É isso que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer é ensinar, passar o que eu sei, o que eu tirei de inúmeros livros, de dedicação de 30 anos ou mais dedicado ao xadrez como professor e atleta, representando meu município e até fora aí em outros estados, federação internacional e assim por diante. Então, pessoal, nós aprendemos a arrumação das peças no tabuleiro, né, como estão aqui nesse modelinho, né? Primeiro enfileirar todos os peões na número 2, depois vai arrumar o que? A fileira de baixo, né? Torre nas pontas, cavalo, bispo, dama branca, dama preta, casa preta. Rei um de frente para o outro, né? Não esquecer de um detalhezinho, ó. A casa branca tem que estar sempre na minha direita, na minha mão mais forte. Senão o tabuleiro vai estar jogado lá de qualquer jeito, vai sair arrumando a peça, vai falar que você não aprendeu xadrez direito. Então foca um pouquinho que a casa branca, antes de sair arrumando as peças, tem que estar na nossa direita. Essa é a arrumação das peças, né?
A gente também viu o quê? A gente viu o valor das peças, né? Vimos o valor das peças, como está aqui, né? A gente também viu aqui o valor das peças. Rei não tem valor, né? Rei não pode ser capturado. Peão vale 1, tudo número ímpar. 1, 3, 3, 5, 9. O valor das peças. Tio, para que serve? Para quando eu for capturar, eu pegar a peça que tem maior valor, porque essa peça tem mais habilidade que as outras, por isso que foi dado um valor desse tamanho a elas. Elas correm mais, são mais ligeiras, umas são mais lentas, né? Vimos a arrumação, vimos o valor das peças, vimos movimentos e captura de todas as peças, né? O bispo anda em formato de X, quantas casas quiser de uma vez só, mas só na diagonal da cor dele. Se for um bispo de casa branca, só vai andar na ruazinha branca. Se for um bispo de casa preta, só na ruazinha. A torre, formatozinho de mais, quantas casas quiser. Peãozinho na sua casa inicial pode dar até 2 saltos, não é obrigado. Se quiser, dá um pulinho só e o adversário joga, né? Então, cavalinho em formato de L, 3 casas sem contar com a dele. Então, se eu pego o cavalo, tá aqui, 1, 2, virou. O L tá batendo aqui, né? Então, ó, cavalinho vem pra cá. Mas tio aqui também não teria batendo L? Poderia, estaria batendo L. Mas o tio falou o que lá no início? Que não deve jogar o cavalo no canto do tabuleiro, que não existe mais tabuleiro daqui pra cá. E aí o que que acontece? Ele aqui ele domina 8 casas e aqui ele só vai dominar 4 casas, tá? Então aqui ele tem um território bem maior. O rei só anda de uma em uma casa para todas as direções, certo? O rei nunca pode ser colocado um encostado no outro. Tem que ter uma casa de intervalo. A dama já faz o movimento das torres e do bispos, certo? Só não faz o movimento do cavalo. É o único movimento que a dama não faz, certo? Falamos do cavalo, do peão, do bispo, da torre e do rei, certo? Então nós falamos arrumação, movimentos e captura, valores das peças, e agora o tio vai limpar o tabuleiro para a gente trabalhar aqui com movimentos especiais, tá? Então limpamos o tabuleiro, certo? Vou colocar aqui, né? Então, ó, tá na vez do branco jogar. Ó, o branco jogou, eu posso dar 2 saltos, avante com o peão, jogou, jogou, e joguei. Nesse momento que eu cheguei aqui, eu posso pegar aqui, tirar o peão e promoção. É o nosso primeiro movimento especial que a gente está aprendendo. Quando atinge a 8ª fileira na marcha do peão, eu posso tirar o peão e colocar uma dama, colocar uma torre, um cavalo, um bispo. Ele só não pode colocar o mesmo peão, certo? O peão sai e entra uma peça no lugar. Por que a dama? Porque a dama ela é a peça de maior valor. Mas há uma exceção, uma pequena exceção. É que às vezes a gente promove um cavalo dando checkmate. Então você não vai promover dama quando você pode acabar a partida dando checkmate. Mais para frente a gente vai colocar uma promoção, um exemplo aqui no diagrama, dando checkmate, certo? Então ficou claro aí, pessoal? Então o peão passado, é aquele peão passado livre, né? Quando não tem, por exemplo, esse peão aqui não é um peão passado, porque quando ele chegasse aqui, ele não é passado porque ele não vai direto, ele teria um outro para capturar. Agora, se esse peão está aqui, então ele é um peão passado, então ele tem que ser avançado o mais rápido possível para chegar aqui, ó, e coroar e virar uma dama, né, pessoal? Porque a gente já sabe que a dama é a peça de maior valor. Então, movimento especial primeiro, promoção. Quando o peão atinge a 8ª fileira ou vindo daqui para cá, né? Daqui para cá, 1, 2, 3, progressivo. Daqui para cá, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando chegar na 1, na primeira fileira, eu tiro o peão do lugar, como eu tirei, e coloco a dama, certo? Então vamos lá para um outro movimento especial,
que se chama o roque, né, pessoal? Então o roque está aqui e o roque nada mais é do que após eu já ter desenvolvido as minhas peças, né? Eu já desenvolvi o cavalo, já desenvolvi o bispo, né? Beleza, pessoal, vamos para o nosso segundo movimento especial. Então vamos lá, todas as peças foram desenvolvidas. Cavalo saiu da sua casa inicial, cavalo saiu, né? Bispo saiu antes de passar a dama, né? Bispo saiu primeiro, dama deu uma subidinha, bispo saiu, dama deu uma subidinha, onde ficou o quê? Ficou aqui, ó, as duas peças aqui, livre, só o rei e as torres. Nesse momento nós vamos aprender aqui o quê? O nosso segundo movimento especial, que se chama o roque. O roque eu seguro primeiro no rei, dou 2 pulinhos, 1, 2, passo a torre por cima do rei e encosto no rei. Pronto, esse é o nosso segundo movimento especial chamado roque, né? Eu posso tocar na torre primeiro, tio? Não existe. Se estiver jogando no computador, a torre vai ficar aqui aonde ficou. Soltou o computador, não aceita. Mas se você fizer certinho como o tio está ensinando, o computador faz automaticamente esse movimento para você, que ele entende que está certo. 1 passo, 2 passos. Pegou a torre e jogou por cima do rei, certo? Olha só que detalhe legal aqui. 1, 2, 3 é denominado grande roque porque tem 3 casas. 1, 2 denominado pequeno roque porque tem 2 casas. Logo a gente já vê que não é porque tem 3 casas que eu vou andar 3 vezes com o rei, não, tá? É a mesma coisa. Seguro primeiro no rei, 1 passo, 2 passos. Pego o rei, passo a torre, passo por cima do rei e aí eu concluí, fiz o roque, certo? Ficou uma casa desprotegida. Olha a diferença. A diferença é que o rei rocando pequeno, que o roque pequeno é o mais usado e indicado. 1, 2, construir um castelo seguro para o meu rei, para não tomar checkmate cedo. E aí depois é só eu fazer a centralização das torres e acabou a parte da abertura, né? É só centralizar uma torre, para ela não ficar dormindo lá sem jogar, né? Ele puxa a torre, você puxa a torre e todas as peças saíram daquele primeiro diagrama e acabou, certo? Então, pessoal, a gente só tem um único detalhezinho aqui que eu queria indicar para vocês, é que é o seguinte, se tiver numa posição como essa daqui, o rei nunca pode passar rocando por cima de uma casa ameaçada, ele está passando por cima de um baixo de um L. Ele não pode fazer esse tipo de movimento agora, certo? Rocar para lá não, porque ele está passando por cima de uma casa. Uma outra coisa diferente é se estivesse na posição dessa. Ele não pode rocar e ficar debaixo de uma diagonal, também está errado. Assim como ele também não pode rocar passando por cima de uma diagonal ameaçada. Ele não pode rocar, ele só poderia rocar para o lado de lá, porque não tem nada impedindo ele. O rei também não pode rocar se tiver uma torre aqui, ó, tá no raio de ação. Então o que que acontece? Ele teria rocando, ó, tá passando por cima de uma casa ameaçada. Então isso não pode, tá, pessoal? Nos movimentos especiais não pode. Então, resumindo, toca-se primeiro na torre ou no rei? Sempre no rei, dando 2 pulinhos e passando a torre por cima. É roque grande, eu vou pular 3 casas? Não, 2 casas para qualquer lado. Toco primeiro no rei, dou 2 passos. Posso rocar passando por cima de qualquer casa ameaçada, uma torre, um L do cavalo na diagonal? Não, não se roca, tem essa limitação. Eu vou me despedir de vocês aqui agora, o último movimento especial, que é a tomada em passant, para nosso último tipo de movimento especial que existe no xadrez, na outra videoaula. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.